Queria parabenizar a organização por conta do brilhantismo do evento. E coube a mim falar sobre o papel da teleinterconsulta na organização dos serviços de saúde, especialmente em como é que isso impacta na organização dos serviços de saúde em obstetrícia. Próximo, por favor. Eu queria começar com uma história. Quando eu estava na faculdade, uma colega minha estava passando por um ambulatório de oncologia pediátrica e, de repente, ela começa a ver que aquelas mesmas petequias que as crianças que ela estava tratando estavam aparecendo nela, algumas manchinhas muito parecidas. Ela fica preocupada com isso, vai atrás de entender o que estava acontecendo com ela e, durante a investigação diagnóstica, essa minha colega passa por toda a investigação diagnóstica até chegar numa análise de lâmina. E nessa análise de lâmina havia uma dúvida entre se a condição que ela estava passando, pela qual ela estava passando, era uma anemia plástica ou uma síndrome mielodisplásica. São condições cujo prognóstico é diferente, o tratamento é diferente, e então havia uma insegurança em relação ao que estava acontecendo. Apesar de a gente estar dentro de um centro, naquele momento eu estava na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, um centro de referência para isso, especialmente para oncologia hematológica, havia dúvidas sobre esse diagnóstico. Eles precisavam de ajuda. O que aconteceu? Tinha algumas pessoas, alguns experts sobre esse tema, em algum centro norte-americano. E, por sorte, algum dos professores ia para aquele centro. E eles entraram em contato através de e-mail e o professor levou as lâminas para serem revistas pelo expert nos Estados Unidos. Mas, se a gente fosse enviar esse material, levaria em torno de 20 dias para chegar lá. Bom, foi mais ou menos isso. Levou algumas semanas para chegar esse material até o especialista, que fez a revisão de lâmina e enviou essa análise, enviou o laudo por e-mail. Lembro muito bem disso, porque o meu colega, na época noivo dessa minha colega que passava por isso, veio nos chamar e falou assim: olha, vem aqui, me ajuda a ler isso aqui, vê o que você entende disso. Você entende bem inglês? Vê o que você entende disso. Bom, por fim, ela foi tratada adequadamente, oportunamente, e hoje é uma oftalmologista de destaque. Mas o que eu quero trazer com essa história é que, em determinado contexto, em determinado momento, houve a necessidade de um apoio de um especialista, de um apoio de uma pessoa que tinha uma expertise em determinada condição, e isso demorou algo como 2 meses para que a gente tivesse o resultado. E isso, esse tempo, muitas vezes, é determinante no cuidado de alguma condição. E é muito frequente que a atenção primária à saúde também tenha dúvidas sobre a condição, sobre determinadas condições, sobre a condução de determinados aspectos. A atenção primária à saúde é potente, extremamente potente, em todas as suas características. Mas, muitas vezes, precisa de apoio. E como é que esse apoio é oferecido? Isso institucionalmente... Bom, por exemplo, em situações que precisa de apoio, muitas vezes, em situações corriqueiras, do dia a dia, porque isso traz, em algumas situações, dúvidas, questionamentos. Por exemplo, um caso que não foi muito... que a gente recebeu há pouco tempo atrás, para uma discussão, um caso de uma gestante, 27 anos, a segunda gestação,
com um título de VDRL, de 1 para 32, foi tratada com penicilina, benzatina, aparentemente de forma adequada. Houve queda de uma titulação, mas voltou a subir. Tá? E a colega da atenção primária precisava de tinha dúvidas em relação à condução, se isso era falha de tratamento, precisava de retratamento, de apoio na questão da definição de tratamento do parceiro, uma vez que ela não tinha mais parceria naquele momento, como a gente se fazia a avaliação da vitalidade fetal, uma vez que a gente estava no final da gestação, como é que isso ia ser reconhecido pela equipe de neonatologia após o tratamento, ainda que com o tratamento adequado. E, então, dúvidas que são do cotidiano podem aparecer, e aparecem com frequência. E qual é a estratégia que a gente tem institucionalizada em relação a isso? O apoio matricial. O apoio matricial, ele tem essa característica, isso aqui é um recorte do Núcleo Técnico de Política Nacional de Humanização. Ele tem como característica o apoio à equipe que faz o acompanhamento, faz a coordenação desse cuidado. E, de uma maneira geral, quando se institui essa estratégia de matriciamento, isso é feito de maneira bastante... proposto de maneira presencial, in loco, com várias estratégias, como visitas domiciliárias e assim por diante. Em obstetrícia, o apoio matricial ele é extremamente importante, porque ele qualifica a assistência no pré-natal. Ele qualifica a atenção primária para poder dar conta de questões relacionadas a todo o processo de cuidado, desde a captação da gestante até o puerpério. Esses são resultados de um estudo sobre a qualidade do pré-natal na atenção básica, num contexto da Bahia, que mostra que a ausência de apoio matricial aumenta a chance de o pré-natal ser classificado como não adequado. Além disso, as unidades de saúde que tinham apoio matricial mais frequente conseguiam fazer captação mais adequada, mais precoce das gestantes. As gestantes tinham maior número de consultas de pré-natal até o final da gestação. Conseguiam oferecer procedimentos clínico-obstétricos de maior qualidade e com maior frequência, e, mais do que isso, conseguiam ter um fortalecimento, se observa um fortalecimento da clínica ampliada, uma vez que esse matriciamento qualifica as equipes para poderem fazer a assistência rotineira das gestantes. E, assim, o matriciamento tem várias ações, vários eixos de ação e várias ações possíveis para serem desenvolvidas nesse processo. Isso aqui é extraído do Manual de Orientações para o Apoio Matricial da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, em que a gente tem uma parceria muito interessante. E aí ele aponta várias estratégias aqui de ação que o núcleo de matriciamento precisa ter. Mas, de uma maneira geral, as ações de matriciamento precisam ter como característica a universalidade, e eles precisam ser protocolados, precisam ter uma estrutura definida de como agir, apoiado por tecnologias como a telesaúde. Isso, então, é um ponto que eu quero trazer para vocês de como a gente vai chegar no tema da minha fala hoje. No matriciamento, o usuário participa e a gestão local coordena, com agendas protegidas, monitoramento contínuo, reconhecimento institucional das atividades. Isso precisa estar em toda a organização das unidades de saúde. Bom, como que a telesaúde entra nisso? Tele diz respeito à distância, longe, e diz respeito também ao tempo. Minha mãe dizia que o caminho mais, assim, muito claro para mim, que o caminho mais perto é o caminho mais rápido.
E muitas vezes é disso que a gente precisa, de um caminho mais rápido para se fazer as coisas. Então, encurtar essas distâncias é necessário. E a telesaúde, o que é? Onde se insere a telesaúde? A telesaúde é justamente a utilização de tecnologias de comunicação de informação para oferecer serviços de saúde à distância, como consultas, acompanhamento e diagnósticos. A gente teve caminhos e descaminhos para a regulamentação da telesaúde no Brasil nos últimos anos, especialmente desde 2002 até 2022, quando a gente tem uma lei que define, que altera a Lei 8080, e define telesaúde, então, com a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões na área de saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, e obedecerá os seguintes princípios. Ele traz os princípios aos quais a telesaúde precisa responder. A telesaúde, ela se insere dentro de um contexto mais amplo do que de saúde digital. E a gente entende que isso é uma parte dessa transformação digital que nossa sociedade tem vivido. E como transformação digital, a gente entende uma forma de se inserir e de se organizar em sociedade, de entender e utilizar das ferramentas e mecanismos de comunicação, entre outros, e formas mediadas de se entender o mundo. A telesaúde se insere dentro de um contexto de saúde. A telemedicina é uma parte da telesaúde, obviamente. E dentro do conceito de telesaúde, a gente tem várias ações possíveis que são determinadas pela portaria de maio de 2024, portaria 3.691, que traz quais são as ações possíveis de serem desenvolvidas em telesaúde, das quais teleconsultoria, teletriagem, teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento, teleinterconsulta, teleeducação, teleregulação e teleorientação, com diversas interações possíveis entre profissionais e pacientes, profissionais e estudantes, e com finalidades específicas. Dessas ações, dessas atividades, tem duas que se destacam para a nossa discussão, que são a teleconsultoria e a teleinterconsulta. Essencialmente, a gente tem uma diferença fundamental entre essas duas ações. A teleconsultoria é aquilo que aconteceu com a minha colega. Um profissional de saúde pede ajuda, apoio para um outro profissional de saúde para organizar o serviço, para a condução de um determinado caso, para o processo de trabalho, sem a presença do paciente. E a teleinterconsulta é um ato interprofissional, também diante um profissional com o outro, mas na presença da paciente, na presença da pessoa que vai ter, que traz a necessidade dessa discussão, e especialmente focado na decisão clínica. Ambas as condições, ambas as ações são possíveis, são estratégias possíveis para melhorar e para apoiar, para fazer o matriciamento em obstetrícia, na atenção primária. A literatura mistura um pouco esses termos. Embora a gente tenha definição isso na portaria nacional dessa maneira, a literatura traz isso meio misturado, com vários termos que trazem que trazem respostas muito semelhantes, como, por exemplo, Electronic Consultation, e-Consult, Interprofessional, Internet Consultation, e assim por diante. Esses são termos que a literatura internacional utiliza para poder falar desses aspectos. E muitas vezes eles estão misturados. Mas, quando a gente faz uma busca, então, na literatura, trazendo isso, o que se tem? Qual é
A ideia central de uma teleinterconsulta é de que um paciente ou alguma condição da atenção primária traz uma necessidade para o profissional de saúde que faz uma solicitação, que faz uma solicitação de comunicação, de troca, de construção de uma outra forma de entender aquele processo para um profissional expert que devolve isso para a atenção primária, nesse caso que a gente está conversando, que vai tomar ações com relação ao paciente, ao processo de trabalho, de acordo com essa outra forma de entendimento. Os processos de teleinterconsulta eles podem ser síncronos ou assíncronos. Síncronos, quando eu estou utilizando formas de meios de comunicação imediatos, em que eu tenho uma conversa direta. Pode ser por videochamada, por telefone, por troca de mensagens. A gente faz muito isso informalmente. A gente liga para o nosso colega e fala assim, estou com um caso aqui, pode discutir? Manda uma mensagem, estou com um caso assim, podemos discutir? Você me ajuda nessa condição? E a gente liga, conversa e tudo mais. No entanto, a gente faz isso muito artesanalmente e muito não institucionalmente. A teleinterconsulta, como todos os processos de telesaúde, precisam estar dentro das nossas estratégias institucionais de apoio de construção de um processo de trabalho adequado na atenção primária. E a assíncrona é realizada por comunicações indiretas, como, por exemplo, não simultâneas, como correio eletrônico, troca de mensagens por aplicativos e assim por diante. A teleinterconsulta, a gente estava falando da teleconsultoria. A teleinterconsulta ela é quando a gente precisa da pessoa para poder apoiar aquela intervenção. Então, eu preciso do paciente junto para poder identificar junto com o paciente alguma condição, apoiar no exame físico de uma determinada circunstância, ou mesmo situações como, por exemplo, em UTIs. A gente teve, durante a Covid, uma estratégia muito interessante de apoio aos UTIs no Brasil, em que, a gente fazia visitas nas unidades de terapia intensiva, diante dos pacientes, ia com o robô com câmera, ou mesmo com um tablet, em que a gente via os parâmetros, avaliava o paciente junto com a equipe assistente. Então, essa é uma forma extremamente importante e interessante quando a gente precisa especificamente dessa condição. Agora, quais as potências em relação desses modelos para a atenção primária, para qualificar o trabalho que a gente tem rotineiramente na atenção primária? A literatura é bastante clara em relação a algumas questões. Assim, a gente tem algumas revisões sistemáticas que trazem isso muito claramente. Primeiro, a redução dos encaminhamentos desnecessários na ordem de até 50%. A gente reduz sensivelmente o tempo de acesso ao especialista. Uma mediana, quando a gente utiliza essas estratégias, de 1 a 3 dias, versus até 90 dias na literatura mundial, para acesso a um especialista. A gente tem situações em que isso leva muito mais do que isso. Mas agora pensem em obstetrícia. 60 dias, acabou a gestação, ou assim, toda aquela condição que eu estava querendo evitar, já era. Sim, o tempo em obstetrícia é urgente, é sempre urgente. Qualquer intervenção que eu atrase uma semana, eu tenho uma semana perdida. Esse tipo de estratégia mantém a segurança e melhora a qualidade, com a mudança e refinamento do plano terapêutico em mais da metade das condições. Ou seja, a gente oferece condições para que a equipe assistente ofereça uma assistência mais qualificada, de acordo com a necessidade da pessoa. Aprimora a capacitação do médico solicitante. Aquilo que a atenção matriciamento
que eu mostrei para vocês que o matriciamento faz, de apoiar a ampliação, a construção da clínica ampliada, isso também acontece com a telesaúde, com teleconsultoria. E isso é visto como positivo, tanto por pacientes quanto pelos profissionais de saúde, que qualificam essa estratégia de melhora de comunicação de forma extremamente positiva. Agora, isso aqui é importante para os gestores. Tem algum gestor aqui? Aí, ó. Isso é importante para os gestores. Reduz custos. Estima-se uma redução de 17% a 34% dos custos diretos associados à assistência à saúde nessas condições. Um estudo mostrou que os pacientes que são tratados com essa estratégia têm $82 a menos de custo em relação aos que não são tratados dessa condição. Se a gente faz uma conversão aí para reais, em torno de R$400 por paciente, e a gente mensalmente a gente tem uma redução constante desses gastos quando a gente adota esses modelos em larga escala. Tá? Sem contar nos custos indiretos, que dizem respeito a absenteísmo, dizem respeito a transporte, alimentação, sem falar, inclusive, em uma questão que é muito importante hoje, que é a emissão de carbono. Quando a gente vai fazer uma transferência de paciente para um outro contexto, a gente, sim, em média, esses pacientes se deslocam mais. A gente fez uma avaliação dentro do nosso contexto, em interior do estado de São Paulo, em média, mais de 150 quilômetros para uma consulta. Em contextos de maior vazio assistencial, essas distâncias são maiores. Os custos são maiores, a produção de carbono é maior. Então, a gente coloca tudo isso em conta, mesmo considerando os gastos de carbono nessa interação tecnológica, ainda assim é muito custo efetivo essa ação. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo de como isso acontece, por exemplo, na Secretaria de Saúde de Campinas. Campinas tem 2 anos de implantação de uma estratégia de telesaúde, de saúde digital na cidade. Então, houve uma transformação, em 2 anos, uma transformação muito grande. A estratégia de teleconsultorias assíncronas envolveu várias especialidades e tem tido uma aceitação muito boa. No período de maio de 23 a março de 25, foram mais de 23 mil teleconsultorias que foram feitas. E aí vou mostrar para vocês um exemplo disso. Essa aqui é uma teleinterconsultoria que foi solicitada por um médico coloproctologista pelo colega da atenção primária em saúde. No dia 19/7/24, às 13h57, foi solicitada essa interconsulta, descrevendo a condição. Tem um paciente de 36 anos, conta com, após um quadro de gastroenterocolites, apresentou abscesso purulento e sanguinolento no momento, negando prurido ao exame físico, orifício cutâneo na região perianal anterior, distando cerca de meio centímetro da margem anal, e ele descreve isso. E a pergunta: como proceder em casos de fístula anal? Sim, não é algo corriqueiro. Essa colega fez uma suspeita diagnóstica e encaminhou o apoio. No dia 19/7, às 15h10, 1 hora depois, ela recebe uma resposta. Boa tarde. Tratamento de fístula anal é cirúrgico. Excelente descrição do exame físico compatível com fístula anal. Solicitar colonoscopia, encaminhar para o proctologista. Isso. Em pouco tempo, essa paciente estava sendo tratada. Esse paciente estava sendo tratado adequadamente. Tá? Aqui alguns outros dados relacionados a como isso melhora a interação entre os níveis assistenciais. Por exemplo,
de todos os pacientes encaminhados para a teleinterconsulta, 62% depois de uma avaliação inicial tiveram alta ou retorno simplesmente para a atenção primária. Houve necessidade de complementação de informações ou solicitação de exames antes da consulta do especialista em até 50% dos casos. Mas a gente identificou 12% de encaminhamentos incorretos. É um paciente que vai chegar na unidade de saúde, na unidade especializada e vai voltar. Então, isso é muito interessante para melhorar as filas, agilizar, otimizar o processo de trabalho dessa interação com a especialidade, entre a atenção primária e a especialidade. Agora, e em obstetrícia? Como é que isso funciona? Quais as potências que a gente tem disso em obstetrícia? Essencialmente, a gente pode utilizar para tudo, mas a gente tem duas condições muito interessantes em obstetrícia que dizem respeito, por exemplo, às condições de alto risco. Hipertensão na gestação, diabetes, condições de saúde, de avaliação de vitalidade perinatal, condições de evolução da gestação. E uma questão muitíssimo importante e pouquíssimo acessível. É a especialidade que tem menos médicos no Brasil, que é o geneticista, a genética médica. É muito frequente a gente precisar de um genética médica, quer dizer, não é muito frequente, a prevalência dessas condições é baixa, mas assim, quando se precisa de um geneticista, a gente não encontra. Eles estão concentrados nos grandes centros. E isso pode encurtar essas distâncias. Aqui um exemplo de ação de teleconsultoria assíncrona em obstetrícia. No dia 7 de agosto de 24, às 14 horas, foi solicitado uma teleinterconsulta para a condução de uma paciente com história de hipertensão crônica. E aí mostra o controle pressórico, ela chega então no primeiro trimestre de gestação. Considerando o comportamento da pressão antes de 20 semanas, posso considerar o caso de hipertensão sobreposta à gestação? Essa é uma dúvida da colega. Um dia depois, a resposta. Assim, olha, sim, podemos considerar a pressão crônica, inicie isso, faça dessa maneira, apoia na construção disso, não deixa de receber o caso. Encaminhe, solicitar vaga no pré-natal de alto risco para acompanhamento conjunto por hipertensão em idade materna avançada. Mas essa paciente já está recebendo a profilaxia para pré-eclâmpsia, ela já está sendo tratada ou investigada por outras condições prevalentes diante da idade materna avançada e antes até de ser atendida pela equipe de especialidade. Isso está qualificando o atendimento e qualificando a equipe que está recebendo. Uma outra estratégia que a gente tem implementado no nosso hospital... Quanto tempo? Encerrei? A implementação do sistema de teleorientação. Eu estou caminhando para o final. A gente tem, por exemplo, um sistema de teleorientação que é síncrono, nesse caso. Eu mostrei um sistema de teleconsultoria assíncrono, esse sistema é síncrono, em que a gente tem uma discussão dos casos sincronamente, todos os dias da semana, em que os profissionais entram não precisa agendamento, eles entram nessa conversa que é aberta e fazem a discussão dos casos com o especialista. A gente tem metade das situações, o enfermeiro responsável pelo caso conduz essa apresentação dos casos e, na outra metade, praticamente, médicos da atenção primária e mesmo especialistas. A gente teve, com isso, uma redução de cerca de 35% dos encaminhamentos. Isso não quer dizer uma redução do volume de trabalho, simplesmente. A gente tem uma qualificação desse trabalho na atenção primária à saúde. E quais são as condições associadas a isso? Essencialmente, as condições de maior prevalência na gestação. Por exemplo, hipertensão crônica, hipertensão gestacional, diabetes. Se a gente considerar também obesidade e infecções na gestação, a gente tem quase 60% das condições que são solicitadas
em que o apoio é solicitado. Tá? E por que isso é importante? Porque aí, fazendo um gancho com o tema, o título que me foi dado para falar, porque isso reduz mortalidade materna. Mortalidade materna. A morte materna está relacionada com 3 demoras. A demora em reconhecer que há alguma condição de agravo, que diz respeito às condições relacionadas à educação e saúde do próprio paciente, acesso. A gente tem a fase 2 de demora, que é a demora em acessar, chegar na unidade de saúde que vai conseguir oferecer um cuidado adequado. E a demora de fase 3, que é a demora mais prevalente no Brasil, que é a demora, uma vez na unidade de saúde, ter a sua condição reconhecida, diagnosticada e tratada oportunamente e adequadamente. A gente tem uma série de estratégias para reduzir essas demoras. Uma delas que a gente tem construído junto com a Fiocruz, que foram essas, e o Ministério da Saúde encampou a ideia dos 10 passos para a redução da mortalidade materna. O primeiro ponto é a garantia de encontros de qualidade. E isso envolve uma qualificação desses encontros quando há necessidade. A gente precisa de uma rede organizada para que a gente possa oferecer isso, de maneira que ela combine hierarquização, um plano adequado de vias de encaminhamento, garantia de acesso ágil aos serviços necessários e uma comunicação importante, comunicação adequada, eficaz entre os sistemas de saúde. Vocês conhecem essa moça? Ela tem feito muito trabalho para tentar implementar a telesaúde aqui no Estado. E eu tive a sorte de a gente se encontrar, porque a gente está fazendo um estudo para poder avaliar como é que tem sido a implementação de uma estratégia de teleconsultoria. Esse estudo tem tentado avaliar como que uma estratégia de teleconsultoria pode melhorar a comunicação dos pacientes. Foi construído, a partir dessa plataforma digital de comunicação e colaboração de teleinterconsultas, a gente está monitorando 3 cidades e a comunicação dessas cidades com a maternidade de referência, construindo, então, toda uma estratégia de identificação dos casos e de finalização das consultas, de apoio à decisão das equipes de saúde locais. Por fim, a telesaúde é importante, permite a ampliação de cuidados especializados com menor fragmentação do cuidado. Esse é o caminho que a gente tem que ter para poder melhorar e qualificar a atenção primária nesse sentido. Há necessidade de investimento em redes de suporte, protocolos de comunicação e registros de informação entre profissionais. Isso falta. Não dá para a gente ter isso de maneira artesanal. Isso é antiético e inadequado. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. A mulher está inserida em uma sociedade, em um determinado sistema de organização social. A morte de uma mulher na gestação não é um evento clínico isolado, é uma manifestação sistêmica da sociedade. O risco de morrer pela gestação é uma característica de diferença sexual. Mas a falta de tratamento adequado para as necessidades dessa mulher é uma questão de gênero e precisa ser tratada como tal. Muito obrigado, peço desculpas pelo